gente! Hoje nós vamos falar sobre porcelanatos e eu tô aqui na Porto Belo e eu vou mostrar para vocês tudinho o que é o porcelanato, quais são os tipos de porcelanatos que a gente tem no mercado e eu vou mostrar para vocês todos os produtos que a gente tem aqui na loja para vocês entenderem a diferença de cada produto, que faz muita diferença quando você vem na loja comprar e principalmente para você saber qual que é o tipo de porcelanato adequado para cada tipo de ambiente. Bom, gente, o que é o porcelanato? O porcelanato, ele é uma placa cerâmica, ele é um material que tem uma diferença muito grande, principalmente com relação às cerâmicas, na fabricação. O porcelanato ele é fabricado com porcelanas e 70% de minerais rochosos, né? Faz uma composição super interessante que deixa a peça aí com altíssima resistência à abrasão, né? E a principal característica, como eu falei, é que ele praticamente não absorve água, ele não é um material poroso. Então, ele tem algumas outras características, como uniformidade de coloração e a variedade de acabamentos, texturas, gamas de cores, que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Então, o porcelanato hoje em dia ele vem avançando muito nos últimos anos com a tecnologia de ponta. Então, a gente sabe que ele é um produto muito bom, vem sendo cada vez mais utilizado nas reformas, nas construções. Então, eu vou estar mostrando agora para vocês cada tipo de porcelanato que a gente tem no mercado e as diferenças entre eles. Eu acho fantástico a gente ter esse conhecimento, mesmo a gente não sendo profissional ou sendo profissional, para você saber especificar direitinho os projetos. Então vamos lá conferir. Bom, gente, então eu vou começar falando pelo polido. O porcelanato polido, que é esse aqui, que tem esse brilho. Esse porcelanato, ele é conhecido como toda a massa. Por quê? Porque ele é um porcelanato que ele apenas recebe uma camada protetora e ele recebe um polimento, ou seja, ele é o tipo de produto que tem a superfície mais lisa. Então ele é extremamente liso e extremamente escorregadio. Então ele não é muito indicado para ambientes molhados, né? Ele é mais indicado para áreas secas. Então esse é o polido. O outro também, que é a massa pronta, que é conhecido como natural, que é esse daqui. Esse aqui, ele realmente é a massa plena, né? Ele não recebe nenhum tipo de acabamento, nenhum tipo de camada, nem esmalte, nem nada. Então, ele é a peça natural mesmo. Ele é muito indicado para ambientes comerciais, residenciais e ele tem um efeito mate no acabamento, então ele deixa um ambiente muito mais aconchegante. O outro tipo que a gente tem aqui é esse aqui, que é o externo. Esse externo, ele é produzido com essa superfície abrasiva justamente para garantir aí que ele tenha mesmo uma resistência, uma alta resistência para tráfego. Então esse é o externo. O outro material que a gente tem também é o lapado. O lapado é aquele que recebe uma espécie de polimento, mas não chega a ser um polimento, ele apenas recebe um tratamento que ele vai deixar o material com efeito, né, com um brilho que imita aí, que se aproxima das rochas naturais. Então esse é o lapado, que tem esse efeito brilhante, né, muito parecido com as rochas naturais. Ele tem um efeito lindo, acabamento muito bonito também. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês os esmaltados. O interessante de falar do esmaltado é que o esmaltado ele pode ter a superfície lisa, áspera, brilhante ou mate. Então eu vou estar mostrando dois modelos para vocês aqui. Esse daqui, ó, é o esmaltado, né? Aqui, ó, você já percebe, tá vendo esse marronzinho meio molhadinho, assim, a diferença de um seco pro outro, sabe? Então você vê aqui, ó, essa linhazinha branca, que significa que ele recebeu um tratamento, ou seja, ele recebeu um esmalte. Então, outra coisa que é interessante para falar para vocês com relação aos esmaltados é que os porcelanatos, eles não possuem aquela característica do pelo. Ele tem essa questão de classificação, mas ele não tem o mesmo tipo de classificação como as cerâmicas, né? Que é aquela relação da característica de resistência do esmalte. É diferenciado, tá? Então não confunda. Tem
Os porcelanatos não têm essa característica de classificação PEI porque eles já são material de alta resistência, mas eles têm algumas restrições quanto ao uso de piso e parede, que eu vou mostrar já já para vocês aqui. Bom, esse daqui é o acetinado, tá vendo o brilhozinho dele? Um leve brilho. Esse aqui é o esmaltado acetinado, ele é muito utilizado também para ambientes internos. Ele é lindo. Esse daqui tem umas manchinhas assim, ó. Fica incrível na casa toda. Então vamos recapitular. Nós temos aqui o natural, nós temos o polido, nós temos o externo. Ó, agora dá para ver direitinho a diferença. Nós temos o acetinado esmaltado ou esmaltado acetinado. Nós temos o esmaltado, que é esse aqui que faz uma imitação da madeira, e o lapado, que é aquele que reproduz um brilho natural das rochas. Outra dica interessante, quando você for comprar um porcelanato, é interessante você não tentar mudar tanto de um ambiente para o outro, né? Tentar manter aí as peças com os tons parecidos, ou então com um rejunte que contraste muito bem com as peças, para você manter aí a estética como um todo e principalmente facilitando a limpeza diária. Então eu vou estar mostrando para vocês umas linhas que são incríveis, principalmente quando a gente faz aquela perguntinha: eu posso usar o mesmo porcelanato na casa inteira? Então, agora você pode e eu vou mostrar para vocês como. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês uma linha que eu acho super interessante, principalmente quando se trata de usar a mesma tonalidade de porcelanato na casa toda. Então eu vou mostrar para vocês esses produtos que eu tô aqui. Vou mostrar mais de pertinho enquanto eu vou falando, mas são super interessantes. É uma linha, é da linha Mineral, né? Que é uma linha que ela foi feita exclusivamente para ter o mesmo, para ter um excelente desempenho na casa inteira, principalmente quando se trata de acabamentos, né? Que é super importante. Então eu vou começar falando por essa linha aqui, que é essa linha natural. Essa linha natural, ela tem um efeito mate, que ela deixa o ambiente muito mais aconchegante. Então ela tem um efeito antiderrapante, mas ele tem esse efeito diferenciado com relação ao polido, que eu vou mostrar para vocês também, mas que tem um bom desempenho nesses ambientes, principalmente em áreas molhadas, como box de chuveiro, área de serviço, varandas. Então, e fica lindo. Então tem diversas cores. Eu tô com esses dois tonzinhos aqui. Esse aqui é o off-white e esse aqui é o argento. E a outra linha também, que é interessante falar, é do porcelanato polido, que é aquele conhecido como massa plena, né? Então ele é ideal para ambientes como salas, áreas secas, né? Então fica lindo também. E aí você vai ver na composição. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês a diferença dos três, né? E agora eu vou falar do externo. O externo é aquele acabamento que quando você passa a mão, né, você percebe que tem uma textura diferenciada, ele é mais áspero. Então ele é ideal para ambientes com alto tráfego, como garagem, varandas, né, as áreas mais externas. Então é isso. Outra coisa também que tem com relação a essa linha mineral é que você pode estar utilizando essa peça aqui, que é o mesmo tipo de acabamento do externo. Você pode estar utilizando tanto para rodapé quanto para borda de piscina. Então você tem todas as cores. Então eu achei isso fantástico. Eu quis mostrar para vocês, porque tem muita gente que não tem acesso a essas informações, né? Não conhece. E aí é interessante você saber que hoje em dia você pode estar utilizando na casa toda a mesma tonalidade, mudando apenas a questão das texturas, para que esses materiais façam um bom desempenho, né, e não venha aí acontecer risco como acidentes domésticos. Dá para perceber, já coloquei os três juntinhos para vocês entenderem melhor. Então esse é o natural, esse é o polido e esse é o externo. Então dá para perceber bem a diferença, tá vendo? Da mesma forma, o off-white, eu acho esse lindo. Para quem não gosta do totalmente branco, ó, que lindo. Natural, o polido e o externo. E ainda tem a borda também, que você pode utilizar tanto para piscinas quanto para rodapé. Quando os porcelanatos vêm de fábrica para tua casa, você o que vai fazer? Eles vêm com uma capa protetora,
né? Então essa capa protetora, ela serve ali justamente para no final da obra você tá tirando, é como se fosse uma película, né? Um tipo de cera, alguma coisa para proteger. E é interessante você fazer essa retiragem dessa película com um paninho seco ou então umedecido com álcool. Não é recomendado você utilizar produtos abrasivos ou cera para tentar fazer um recolhimento, porque aí você vai estar danificando as peças. Então é interessante você apenas fazer essa limpeza mesmo com esses produtos, que é água e sabão neutro, então você vai manter o seu piso sempre lindo e impecável, sem precisar fazer muita coisa. Se for uma casa que tem muita gente, no caso você só precisa passar uma vassoura com as cerdas mais fofinhas, né, para retirar a areia, e aí você vem com um panozinho úmido normal, com sabão neutro ou um detergente bem diluído na água, e aí você faz a limpeza muito fácil do piso. Bom, e falando de tamanhos, os porcelanatos eles estão vindo cada vez maiores, peças incríveis, maiores e fininhos também, que vai facilitar na trabalhabilidade na execução do piso, né? Do piso, da parede, do revestimento, do detalhe de parede. Então tem peça de 60 por 60, 90 por 90, 60 por 1,20 e 1,20 por 1,20. Então são peças incríveis, eu vou estar mostrando tudinho ali para vocês no mostruário. Então você pode estar adotando qual que é o tipo de porcelanato mais adequado. Uma coisa importante que você tem que saber, principalmente você que não é profissional, que você me assiste, que me acompanha no Instagram, é que quando você for fazer alguma execução de piso na sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer na loja é levar a plantinha com todas as metragens corretas da casa, dos metros quadrados, que aí você traz pro vendedor da loja. Então ele vai estar fornecendo para você toda a paginação do piso. Então você vai saber quais são os tipos de piso que fica bacana, o tamanho do piso, o tipo, a cor. Então é interessante você ter um vendedor da sua confiança e aí conversar bastante com ele para ele esclarecer todas essas dúvidas. Uma coisa interessante de falar é que o arquiteto profissional, ele pode também fazer um projeto de paginação de piso, mas as lojas também fazem esse tipo de paginação, né? Então você vai fazendo esse projeto, o interessante é que você vai evitar custos desnecessários, comprar peças desnecessárias e também saber direitinho o que você está comprando e se realmente o produto que você vai levar vai atender a demanda certinha do ambiente. Então é interessante também você saber dessas especificações, procurando um bom vendedor, conversando certinho, trazendo o projeto, e aí você vai evitar dores de cabeça. Quando chegar o produto na sua casa, você vai ter a quantidade correta. Agora nós vamos falar de cores dos porcelanatos para os ambientes. Bom, as cores claras, como branco, bege, são cores que são ideais para ambientes pequenos, porque eles vão ampliar, dar essa sensação de amplitude no ambiente. Tem outras cores também, como o cinza, aqueles que imitam cimento queimado, eles também são muito bons para ampliar os ambientes, mesmo em escala de cinza. Outra coisa interessante, os tons mais escuros, né, são ideais para quando você tem ambientes amplos, né, porque acaba que os tons escuros, eles fecham mais o ambiente, mas fica lindo também, ficam peças incríveis. Tem uns tons terrosos, tem uns tons de cinza, os tons mais fechados com preto, então são cores incríveis também, só que eles acabam fechando mais o ambiente. Então ele é ideal se você quiser utilizar uma cor mais escura, pode fazer um detalhe de parede, vai ficar bem interessante. Mas fica aí a dica de que os tons mais claros ampliam e os tons mais escuros eles dão a sensação mais de fechar o ambiente. Outra coisa interessante das imitações dos materiais, principalmente dos porcelanatos, é que hoje em dia eles vêm imitando diversos materiais, como mármore e madeira. Elas estão 20, 30 tipos de espécies de madeiras reproduzidas, né, e impressas em forma de porcelanato. Então é incrível, tem muitos tons, muitas texturas lindas. Os tons amadeirados trazem aconchego, acolhimento, então você pode utilizar ele em diversos ambientes também, tanto como banheiro, ambientes sociais, áreas externas, áreas gourmet, fica lindo em qualquer ambiente, eu super indico. Bom, gente, então é isso. Agora nós vamos só recapitular algumas coisinhas. Esses aqui são os amadeirados, que vocês já devem conhecer. Então todos eles, a maioria deles são esmaltados, né? Outros que a gente tem da linha extra fino também, que eu falei da questão da trabalhabilidade na execução das peças, são esses fininhos aqui, ó. Olha o tanto que é fininho, 4,7 milímetros.
Então tem uma paleta de cores bem interessante, né? Ó, os nudes, os tonzinhos de Fendi, fica lindo. Outros também que eu falei pra vocês da outra vez no vídeo anterior, que são os que imitam os mármores, né? Tem travertino, tem o covelano, tem o pau nazeto e esse daqui é o covelano, ó. Então eles também são esmaltados, né? Tem todos esses externos também. E os meus preferidos, que são os maiores. A gente tem as peças maiores. Uma novidade de mercado, que nem é tão novidade assim, mas que a cada dia vem sendo muito mais utilizado, são as bancadas feitas em porcelanato. Então, esse daqui que é o do showroom, que não tá pronto, mas eu vou mostrar pra vocês a qualidade da execução dessa bancada. Esse daqui é um que imita também um mármore, eu não lembro o nome agora, mas assim, ficou perfeito. E foi utilizado tanto pro acabamento da parede, como pro nicho, a bancada e as cubas esculpidas, né, digamos assim. Mas ficou um desenho perfeito e embaixo ainda também tem um apoio para você fazer ou uma decoração, colocar toalhas, e ele se estende até o piso também. Então vai muito da criatividade, né? E você não precisa ficar preso somente num tipo de material. Você pode fazer composição com outros materiais também, como elementos vazados, como esse Cobogok, que é lançamento também. Agora eu vou mostrar uma cozinha, que é meu xodó aqui da loja também, que também foi feita de porcelanato e ficou incrível o resultado. Bom, aquele que eu falei pra vocês ali da bancada é esse daqui, ó. Ele é da nova coleção, deixa eu ver se eu consigo ler o nome dele. Ele é da linha Marme Clássico, ele é o Palais Saint Laurent. Mas ele fica lindo, 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 olha só. Ele é uma peça de 60 por 1,20, então vocês viram que dá pra fazer, além de piso, e parede, dá pra fazer nicho, dá pra fazer bancada e fica com um acabamento incrível desde que você contrate um bom profissional. E pra finalizar, vou mostrar essa cozinha pra vocês, que ela também foi feita todinha no porcelanato. Ficaria muito legal para um ambiente, para uma varanda gourmet, para um espaço gourmet. Então vou começar falando da churrasqueira. Ó, a churrasqueira foi toda feita, eu acho que esse aqui é da linha Concretíssima. Ele imita tipo um efeito de pedra, sabe? Assim, mais rústico, assim, mais cimento mesmo. E aí você faz todo o acabamento certinho da churrasqueira para aguentar a temperatura, né? Com outro tipo de material. Mas toda a parte do acabamento faz com porcelanato. Então, outra coisa interessante, isso aqui não é muito boa, tá, gente? Mas vai dar pra mostrar direitinho, ó. Ele se estende até o cooktop, aí tem umas pastilhas com vidro, inox e mármore, que ficou um efeito muito bacana, né? Ele se estende até aqui, a parte da pia. Eu colocaria aqui uma cubazinha inox, mas o acabamento aqui ficou perfeito, né, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês separado, mas só pra explanar melhor. E esse daqui também é um balcão, então ele fez toda essa composição. Então ele vem como balcão, pia, bancada para o cooktop e a churrasqueira. E também ele se estende até o chão, ó, do chão. E ele vai também para uma partezinha para fazer uma decoração. Então ele se estendeu ali, fez o nicho, com o mesmo material do balcão, né? E aí ficou bem interessante mesmo, você pode usar como decoração. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então vocês viram que dá pra fazer vários tipos de acabamentos com os porcelanatos. E é só usar a criatividade e um bom profissional. Bom, gente, agora eu vou estar falando para vocês sobre as vantagens e as desvantagens dos porcelanatos. Nós vamos começar falando sobre as vantagens. Primeiro, a vantagem é aquela que eu falei para vocês inicialmente, que é a baixíssima porosidade, né? Ele praticamente não absorve água, é um material de alta resistência, ele não possui aquelas falhas, né? Como as rochas naturais, ele tem aí todo um acabamento que imita as rochas naturais, mas ele não tem aquelas falhas técnicas naturais das rochas. Ele é um material muito fácil de trabalhar, cada vez mais vem eles mais fininhos,
Bom, outra característica super importante é que ele possui aí uma resistência ou características técnicas e estéticas bem melhores, superiores às cerâmicas e às rochas naturais. Outra vantagem é a questão da limpeza, que é fácil de limpar, e principalmente quando se trata dos rejuns, né? Como eu falei para vocês, a gente sabe que tem aí o tipo de acabamento retificado, né? Que é quanto mais próximozinhos os rejuns ficam, eles não vão acumular sujeiras e gorduras, então também vai estar evitando a questão de infiltrações no piso. Então é super interessante você saber dessa dica e quando você for comprar, ver esses tipos de acabamento, que, como eu expliquei anteriormente, que é o retificado e o bom. Agora eu vou falar para vocês sobre as desvantagens. A primeira desvantagem eu vou falar por especificação, então nós vamos falar primeiro dos porcelanatos esmaltados. A diferença desses porcelanatos como desvantagem é que eles podem lascar ou rachar, tem que ter um certo cuidado no manuseio deles. Os porcelanatos polidos, eles são suscetíveis a manchas, né? E como eu falei também, eles são mais escorregadios, tem que ter um certo cuidado quando for fazer limpeza, deixar a plaquinha lá, cuidado, piso molhado, porque eles realmente são muito escorregadios. Os porcelanatos com acabamento mais natural, eles são lindos, né? Eles ficam normalmente em ambientes que você quer um toque mais de rusticidade, ou então áreas externas são ideais para esses ambientes, mas uma coisa super difícil é a questão da limpeza, né? Porque acaba que eles são naturais, mas eles acumulam um certo tipo de sujeira que você fazendo a manutenção correta no dia a dia, você vai evitando e vai mantendo a peça linda também. Mas outra desvantagem é que as cores claras, né, as cores mais claras, elas têm tendência a aparecer a sujeira mais rápido, então é uma desvantagem, né, que as cores claras não apresentam loguinho uma sujeira, então sempre tem que estar fazendo manutenção, é uma desvantagem, né. Outra desvantagem é que se você não comprar os produtos de uma vez só, já deixando aquele tanto de porcentagem para o caso de precisar repor alguma peça, é que se você precisar repor, pode ter diferença de tonalidade por causa do tipo de lote, né, do produto. Então é interessante também, entra como uma desvantagem, porque aí você tem que comprar material a mais por causa de você repor no futuro e não ter essa diferença de cor, né, então entra como uma desvantagem. Outra desvantagem, o porcelanato, uma vez que ele é instalado, você não pode fazer o repolimento da peça, né? Porque ele já vem em material polido, então ele não funciona como repolimento como as rochas naturais. Então não pode. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, dê um joinha aqui para ajudar a divulgar. Inscreva-se no canal, participe, deixe suas dicas, críticas, sugestões. Siga em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, de Léa Bezerra, _arquiteta. E até o próximo vídeo. Beijão!